Vocês conhecem um cântico que diz assim: enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Esse é um cântico velho, mas muito interessante. É um pedido: Senhor, me dá a revelação da tua pessoa. Nós não temos capacidade de enxergar Deus se Deus não se revelar a nós. Está ouvindo nada? Eu não posso falar alto. O volume é lá em cima. Minha garganta está no limite. Se eu forçar, então aí vocês que são técnicos, está dando microfonia. Falar lá em cima? Então vamos lá para cima. A microfonia está subindo comigo. Tá bom. Eu não gosto de altar. Eu prefiro ficar lá embaixo, mas tudo bem. Gracias. Estou indo tanto para o Paraguai porque estou falando espanhol. Nós nos confundimos muito, eu pelo menos, por falta de discernimento. Há certas questões que a gente às vezes não faz a divisão. E durante muito tempo eu tenho lutado com essa busca. Natureza terrena e velho homem são a mesma coisa? Então, nós pedimos ao Senhor, e estamos aqui numa tentativa de trazer aquilo que Ele nos colocou no coração, para que nós possamos discernir algumas questões ligadas a este assunto. O texto de Colossenses 3:5 diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Se você é um filho de Deus, nascido de novo, você sabe muito bem que todos os seus pecados foram totalmente justificados pela morte de Cristo Jesus na cruz. Que seus pecados foram todos lavados pelo sangue precioso do Cordeiro. Mas você sabia que você também morreu na cruz com Cristo? Isto é imprescindível para a libertação. E você crê nisso? Tudo bem. Nós não podemos crer o que não sabemos. Pela ordem do profeta Isaías, primeiro se sabe, depois se crê, depois se entende. Para que saibais e me creais e entendais que eu sou o Senhor. Parece que esta é uma ordem bem significativa. Quando Marta, ela teve uma dificuldade de crer que o irmão dela podia voltar à vida numa ressuscitação, o Senhor disse para ela: Marta, Marta, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Não é se vires, crerás, é se creres, verás. Do ponto de vista espiritual, a fé antecede a visão. Aliás, a vida espiritual é uma caminhada
de cego. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se veem. Se pudermos definir uma realidade espiritual, é que o que crê não vê, e o que vê não crê. Para poder trazer os seus eleitos à comunhão com Ele, e para quebrar o poder do vil pecado na vida dos seus, havia dois aspectos deste pecado que Deus tinha de lidar, Ele mesmo. Um destes aspectos, os nossos próprios pecados individuais, os pensamentos injustos, palavras e atos que cometemos, e o outro, a fonte dos pecados, a natureza pecaminosa que herdamos do cabeça da raça, Adão. A Bíblia, por vezes, refere-se ao primeiro como os pecados, no plural, e ao último, o pecado, no singular. Tivemos que ser salvos da culpa dos pecados pessoais por meio do sangue. Vocês se lembram que há um texto bíblico que diz que sem derramamento de sangue não há remissão ou perdão de pecados. Mas o problema não é só o perdão dos pecados, era o trato com o velho homem, o servo do pecado. No Velho Testamento havia muito derramamento de sangue de ovelhas, mas a pessoa voltava a pecar outra vez, os mesmos pecados, e cada ano era um bom comércio. Por isso mesmo, no templo havia aqueles locais onde as pessoas criavam até ovelhas para a turma que vinha da Europa, os judeus que vinham da Grécia, que vinham de outros lugares, não vinham com a ovelha pendurada, puxando. Aí chega lá, tinha um vendedor de ovelha, ele comprava a ovelha e eles faziam um negócio bem alto. A ovelha valeria lá vamos atualizar aqui em termos de moeda nacional, uns R$250 é quanto se vende uma ovelha lá no Nordeste. Aí eles punham aí com um ajozinho de judeu, eles vendiam por mais ou menos uns R$1.000, e aí estava feito o negócio. E o cara que tinha que perdoar o pecado, ele comprava o bezerro, a ovelha dele lá e lá ia, né? Esse por isso que Jesus pegou no azorrague e meteu a ripa neles. Vocês estão fazendo da casa de meu pai um balcão de negócios? Mas também tínhamos que ser libertos de nossa velha natureza caída e pecaminosa. Caída e pecaminosa, são duas coisas aqui. O nosso velho homem, eu aqui vou agora abreviar o velho homem com VH, o escravo do pecado. E a única maneira de nós sermos libertos desta natureza de pecado é a morte. A nossa morte na cruz com Cristo. Nós todos estávamos em Adão quando ele pecou. Seu pecado fez com que toda a raça e toda a natureza fossem contaminadas com o vírus da morte, percebido na matéria, na lei da entropia. Vivemos num mundo caído e envelhecendo-se. O apóstolo Paulo viu assim, em Romanos 8:20, pois a natureza foi submetida à depravação
não por sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. E quem foi que sujeitou a natureza a essa depravação? Adão. Adão é um homem cósmico. Ele é um homem do universo. E ele tinha uma responsabilidade grande de cuidar de toda a terra, e também ele foi feito um pouco menor do que Elohim. Ele foi feito com glória e honra, e quando o Salmo 8 vai dizer: quando eu vejo os teus céus, a lua e as estrelas que tu criaste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites, entretanto um pouco menor do que algumas versões vão dar no Novo Testamento, do que os anjos, mas o original no hebraico é Elohim, um pouco menor do que a Trindade, do que Deus o criaste, de glória e de honra o coroaste. O homem ele tem um poder extraordinário. Basta dizer para vocês que os estudos têm mostrado aí que nós não usamos nem 3% de nossos neurônios. Isso para falar de Einstein. Para falar de mim, eu acho que nem 0,3%. Nós não usamos quase nada das nossas capacidades. O homem ele tem um poder muito grande. E esse velho homem, ele tem uma característica na Bíblia. Todos nós estávamos em Adão quando Adão pecou, não é? E aí nós caímos em Adão. Assim, todos nós em Adão herdamos dele uma natureza terrena, caída, sujeita ao pecado, bem como o velho homem escravo do pecado. A natureza terrena não é igual ao velho homem. Porque a natureza terrena, ela fala de tudo, de toda a natureza que tem este aspecto da queda, que é, eu falei na lei da entropia, que é a perda de energia. Tudo nesse universo envelhece e morre. O universo não está em expansão, ele está em decadência. Nós temos um universo morrendo, porque há uma perda de energia. A segunda lei da termodinâmica que sustenta na mesma universidade de Cambridge, onde numa sala Darwin estava expondo a ideia da evolução das espécies e da evolução do universo. Na outra sala se descobria que a matéria está morrendo, ela tem um tempo de validade. Só que o mundo jaz no maligno e o maligno vive de mentira. Assim, todos nós em Adão herdamos esta natureza terrena, caída, sujeita ao pecado, bem como o velho homem escravo do pecado. Quando lemos a Bíblia com cuidado, fica claro que há uma natureza terrena, sujeita ao pecado, e algo que pode ser denominado como o velho homem escravo do pecado, que age na pessoa irregenerada. Aquele que foi irregenerado, ele é dominado por um velho homem. E ele tem uma natureza terrena caída. Então, todos nós nascemos aqui na Terra, portanto, um ser adâmico, natureza adâmica, ou seja, o velho homem, que tem
4 características principais. Ele tem mais, mas as principais. Egoísmo. Segunda, rebeldia. Terceiro, mentira. E quarto, caos. Caos. O que é caos? Caos é isso aqui. Esse papel é relativamente bem. Isso aqui que eu faço, dobrar esse papel, isso aqui é educação. Isso aqui é aprendido. Se eu fizer isso aqui é aprendido. Dobrei equilibradamente. Se você der este papel para um bichinho nascido aqui na Terra, que não foi educado, chamado criança, se você der esse papel, ele faz assim. Ele não tem cosmos dentro dele, ele tem caos. Isto é fruto desta catástrofe cósmica que surgiu no universo. Ele é desordenado, ele é rebelde, toda criança é rebelde, é egoísta e é mentirosa, porque ela é filha espiritual do Lapeta. Eu uso a expressão da doutora Edmeia Thompson. Quando ela fala do outro, ela não diz capeta, não, Lapeta. Então, toda pessoa irregenerada, isto é, que não foi gerada de novo, ela é portadora de um velho homem e de uma natureza terrena caída. Posso parar aqui? Botar um ponto? Então vamos para frente. O que faz o pecador viver no pecado de modo natural e deliberadamente é o seu velho homem. Ele é a matriz da iniquidade, o servo viciado pelo pecado, que se nutre de pecar e existe para o pecado. Tudo nele cheira o pecado do nascimento à morte. Não adianta ter escola dominical para pecador, para ensinar pecador a viver vida cristã. Porque não funciona. Tem 2 palavras bíblicas que são importantes. Keruxon ton logo e didaskalos, que são 2 palavras diferentes. Pregue a palavra, porque pela pregação da palavra se leva a pessoa a ser regenerada. Porque a regeneração é uma obra do Espírito Santo, por meio de Cristo Jesus, realizada pela pregação da palavra. E o mistério é divino. Ninguém faz ninguém nascer de novo. Mas uma vez essa pessoa nascida de novo, você tem a ordem de Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e depois diz, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O ensino é posterior à pregação e é posterior ao batismo. Primeiro se prega,
depois se batiza e depois se ensina. Essa é a ordem de Jesus. Eu estou falando de Jesus. Não estou falando das ordens que nós criamos para ter o controle sobre as pessoas. Então, o velho homem é o viciado em pecado. Mas a Bíblia diz que o velho homem já foi julgado e sentenciado. A Bíblia diz. Esse velho homem já morreu na cruz. Será que nós vamos perceber isso aqui em Romanos 6, 6 e 7? Vamos ler? Sabendo isto, porque foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo, porque quem morreu está justificado do pecado. Estou tendo dificuldade com um dos lados do óculos, ou dos óculos. Não há dúvida no tempo verbal. Foi. É passado, logo não há chance para dizer que o velho homem continua vivo. A Bíblia diz que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Foi ou não foi? Uma irmã aqui da igreja um dia teve lá um piti. E a gente de vez em quando tem uns pitis. E ela chegou contando para mim assim, toda entristecida, e ela disse assim: pastor, meu velho homem desceu da cruz. E eu disse para ela: quantas vezes Jesus desceu da cruz? As 5 qualidades de pessoas que estiveram ali no pé da cruz, propuseram para Jesus descer da cruz. Os religiosos, os ladrões, as autoridades, os transeuntes, eles estavam pedindo para Jesus: desce da cruz para que vejamos e creiamos, mas ele não desceu nenhuma vez. Ele foi tirado da cruz depois que morreu. Eu vou lhe fazer uma pergunta: a senhora foi crucificada com Cristo ou não? Ela disse: foi. Eu digo: quando foi que seu velho homem desceu da cruz? Eu não matei meu velho homem. Não fui eu que fui matar meu velho homem. Quem crucificou meu velho homem foi Jesus. Eu estou sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Foi ou não foi? E eu posso fazer morrer quem já morreu? Olha, falei da doutora Edmeia, agora me lembrei de um fato da doutora Edmeia. Ela foi fazer ela estava num velório lá no Rio de Janeiro, lá no cemitério, não sei se foi no Caju, foi no cemitério daquele lá. E aí começou um tiroteio, uma bala perdida, saiu, passou a janela do velório e passou o caixão e encravou do defunto. E ela disse assim: isso é que é bala perdida. Matar quem já está morto. Então, eu dizer assim: eu vou matar meu velho homem. Onde é que você encontra isso na Bíblia? Matar quem já morreu? O problema é que a Bíblia ordena assim. Vamos ler outra vez Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, será que eu posso fazer morrer quem já morreu? Ou será que o velho homem, de fato, não morreu? E agora?
O velho homem e a natureza terrena são a mesma realidade na vida espiritual? Eu creio que nós precisamos de alguma luz para compreender essa questão. Porque se a Bíblia está dizendo para eu fazer morrer quem já morreu, tem uma coisa que está errada. Não acredito que estejamos diante de um enigma escriturístico para pegar tonto. Na Bíblia não existe pegadinha. Nem o velho homem e a natureza terrena são os mesmos. Quando Adão foi feito do pó da terra, ele tinha sua natureza terrena pura, sem a menor corrupção do pecado. Ele era um homem perfeito. Com a queda, porém, toda a criação foi envolvida numa perversão caótica e a natureza terrena de Adão ficou conspurcada. Se você não souber o que é isso, vá para o dicionário chegando em casa. E suja, radicalmente pela total corrupção do pecado, e daí em diante a perversão passou à raça humana integralmente. Pense aqui na terra antes do pecado de Adão. Esta terra não tinha nem espinhos nem cardos. Essa terra não tinha, presta atenção no que eu vou dizer, e você entenda isso dentro da compreensão que a gente tem. Essa terra não tinha mosquito da dengue. Se não tinha morte, meus irmãos, ia ter alguma coisa para gerar morte? A morte entrou por um homem. Entrou o pecado, entrou a morte, entrou a decrepitude, entrou a perda de energia, entrou o envelhecimento do universo por um homem. É assim que minha limitada compreensão entende o que a Bíblia quer dizer. Quando Adão foi feito do pó da terra, havia uma terra, um caulim, um pó da terra, sem a queda, era perfeito. Era um barro bom. Ele tinha uma natureza terrena ótima. Mas quando ele pecou, a sua natureza terrena caiu, porque toda a natureza caiu e geme em dores de parto, aguardando a sua redenção, o seu resgate. Todo o universo está em estertores de morte diante desta questão catastrófica que é o pecado. Adão foi feito desse pó da terra, a sua natureza era pura, sem a menor corrupção, ele era um homem perfeito. Com a queda, porém, toda a criação foi envolvida numa perversão caótica e a natureza de Adão ficou conspurcada. Isso aí é a queda. Além da natureza caída, herdamos um espírito de rebeldia egoísta e desobediente como o vassalo, o servo, o dependente do pecado. Este espírito ânima, incrédulo e anárquico é o nosso velho homem, o servo vil do pecado, que mantém o pecador sob o domínio da escravatura pecaminosa. É este velho homem que é o bicho, que é o grande problema. Jesus, sendo 100% homem, por exemplo, tinha uma natureza terrena, ainda que não possuísse o velho homem. Como é que você pode dizer isto? Deixa eu chegar um pouquinho mais para frente. Como provinha do óvulo da mulher,
era portador dessa natureza caída e enferma na carne pelo pecado, embora não tivesse o velho homem, o servo do pecado, proveniente do esperma de Adão. Jesus nunca pecou, mesmo sendo sujeito a pecar. Ele não tinha o velho homem nele. Eu queria que alguém aí pusesse Romanos 8:3. Romanos 8:3 aqui no nosso... Só para a gente dar uma olhadinha nesse texto. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, a lei não podia ser cumprida por nós, por causa do velho homem desobediente. Isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Jesus não era filho de Adão. Ele veio na raça adâmica por meio do óvulo de Eva, Maria. A Bíblia diz, que foi por um só homem que entrou o pecado no mundo. Nós temos que tomar a sério o que a Bíblia diz. Vamos ler aqui, ó. Veja como diz o Espírito. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Foi o pecado de um só homem que contaminou a humanidade inteira. Todos nós fomos transformados em pecadores, não por meio da transgressão de Eva, mas pelo pecado de Adão. Não estou dizendo, por misericórdia, que Eva não pecou. Eu estou dizendo que Eva não é a transmissora da pecaminosidade. Por que você está dizendo isso? Porque a Bíblia diz que foi por um só homem que entrou o pecado no mundo. O pecado entrou por um só homem, Adão. Ainda que a mulher também tenha caído em pecado, tendo uma natureza pecadora, não é ela quem transmite essa perversão do velho homem, pois se ela transmitisse, Jesus teria vindo contaminado com a vida do velho homem, o escravo do pecado. Ele teria nascido em pecado como um pecador. Está lógico ou não? Ou está confuso? Está ou não? Hein? Ora, se Eva transmitisse o pecado, a pecaminosidade, Jesus ia nascer pecador. Certo? Olha aqui o que nós tivemos que escrever aqui. Para tentar resolver o impasse, esse impasse, de que ele nasceu sem pecado, ainda que tivesse uma natureza terrena caída, a Igreja Romana decretou no ano de 1854, pelo Papa Pio IX, um dogma em que Maria foi concebida sem pecado. Teve que arranjar essa questão, porque senão Jesus ia nascer pecador. E esse dogma só aparece em 1854, quer dizer,
Antes disso, ninguém, como é que a gente ia saber? Porém, não há qualquer base bíblica que sustente esse arranjo. É mais sensato admitir que o velho homem é algo espiritual inato, de índole rebelde e incrédula, que veio e se instalou na raça humana por meio de Adão. Quando Isaías vai dizer que vem uma Belimar, uma virgem, e vai conceber um filho, ela não podia ter relações com o homem antes. Por quê? Porque se ela tiver relação com o homem, vocês sabem que quem tem relação com uma mulher se torna uma só carne com ela. Os meus espermas não só transmitem para ela, mas as minhas células passam para ela. É por isso que hoje eu sou mais parecido com minha mulher. Estou mais bonito. Porque parte das células delas passaram para mim, a Bíblia diz que quem se faz um com uma mulher, faz-se um só corpo com ela. Até AIDS, pouca coisa se sabia, mas depois muita coisa está se sabendo. E tinha que ser uma virgem, que nunca tivesse relação com homem algum, para não ter nenhuma contaminação com o velho homem do macho. Não é que Maria é uma mulher especial. É que Deus escolheu Maria, aquela jovem, como ele poderia escolher qualquer mulher aqui que fosse virgem. Ela não iria transmitir a pecaminosidade para Jesus. Maria é, ao meu ver, a mulher mais bem-aventurada da face da terra, porque a Bíblia assim o diz. Mas não significa que ela fosse uma pessoa selecionada para ser concebida sem pecado pelos seus pais. Se ela é filha de espermatozoide humano, espermatozoide vem do macho. Ela nasceu com o velho homem, mas só que ela não transmite o velho homem. Eu levei um tempo para entender como é que pode isto. As mulheres são as que transmitem hemofilia. É uma doença de sangue, mas nenhuma mulher tem hemofilia. A hemofilia vem pela mulher, mas a mulher em si não é hemofílica. Agora você bota isso aqui. As mulheres não transmitem a pecaminosidade, ainda que elas sejam pecadoras. Dá para entender ou não? Está complicado? Porque se estiver complicado, eu vou repetir outra vez. Jesus tinha uma natureza terrena, sujeita ao pecado. Por quê? Veja como Hebreus diz, Hebreus 4:15, a parte B, diz assim: Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele não tinha pecado. Por que ele não tinha pecado? Porque ele não tinha um velho homem, gente. Mas ele tinha uma natureza terrena humana. E ainda em 1 Coríntios 10:13, a parte A, ele diz assim: não vem qualquer tentação que não seja humana. Deus não tenta e Deus não é tentado. Cristo não foi tentado. Quem foi tentado foi Jesus. A natureza humana. E ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ao homem.
Preste atenção no verso 18. Sim, disse o Senhor Deus. Pois quando ele falou não tinha nem mulher ainda. A conversa foi com ele. Por isso que a mulher não é desobediência, que ela não tinha conversado com Deus, Deus não tinha falado com ela. A transgressora não foi ela. Isso é lindo. Deus preservou a mulher para poder exercer, por meio da mulher, a redenção do homem. Como Deus é cheio de detalhinhos. Deus é minucioso. Não fiquem vocês aí achando que vocês não são pecadoras. Por favor. Aliás, eu vou dizer uma coisa. Vocês são mais perigosas do que nós. Porque a presunção vai aumentar agora. Sabe que é por isso que elas foram primeiro no sepulcro. Correram logo para buscar a redenção. Então, embora ele não tivesse o velho homem, o tal servo do pecado, como fábrica de fazer pecado, pois ele nunca pecou, ainda que tivesse sido tentado em todas as coisas, só foi tentado por ser um ser humano com natureza terrena. Anjo não é tentado. Deus não é tentado. Eu estou com a Bíblia, gente, por favor. Só é tentação humana. Jesus precisava ser humano para poder vencer o diabo como criatura, não como criador. Eu tenho repetido isso algumas vezes aqui. Se Cristo vencesse o diabo como criador, ele é uma covardia. Eu até usei assim, era como se fosse o Anderson Silva lutando com um bebê de 2 anos no ringue. Mas é muito mais do que isto. É muito mais. Então ele precisava ser humano e ser sujeito ao pecado e ser tentado pelo pecado, ainda que não tivesse a natureza do pecado. Se Jesus tivesse o velho homem agindo nele, então seria um pecador por natureza. Ele nunca seria capaz de não pecar. Mas, apesar de sua natureza terrena sujeita ao pecado, ele jamais pecou. E tinha que ser uma pessoa sem pecado para vencer o pecado dos pecadores. Por isso que ele disse lá, ele diz assim, volta de novo o texto de Romanos, vamos voltar de novo o texto de Romanos 8:3, que ele diz que ele condenou na carne o pecado. Veja bem, Romanos 8:3, ele diz assim, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava a lei estava enferma pela carne. Se você quiser fazer uma pessoa desobedecer, ponha uma lei. Eu recebi um vídeo essa semana de um bêbado que vinha na contramão, na bicicleta, na motocicleta, e ele foi preso, ele estava bêbado, dirigindo a motocicleta, na contramão, e ele diz assim, mas o cara me bateu. E ele bateu em mim e eu caí. Ele diz, mas você não vinha na contramão? Eu vinha na contramão, mas ele é que estava errado. Pois é. É isso que é o velho homem. O velho homem é esse bicho que, mesmo na contramão, ele diz assim, eu é que estou certo. Agora, põe uma lei para o sujeito. O velho homem tem prazer em desobedecer. Ele gosta da desobediência, porque ele é um desobediente. Isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado.
Ele não condenou os pecados. Os pecados ele perdoou, mas ele condenou o pecado. Vamos mais um tiquinho. Adão, como primeiro homem, era mais adequado para não pecar do que Jesus, o último Adão, para pecar. O primeiro Adão foi criado com a natureza terrena incontaminada de pecado e pecou. Jesus, o último Adão, veio com uma natureza sujeita ao pecado, mas não pecou. Adão era puro, não tinha pecado, com a tentação, que a tentação é humana, e a tentação é de ser como Deus, ele pecou. E quando ele pecou, derrubou tudo. Jesus veio com uma natureza terrena caída, mas sem o velho homem, e foi tentado e não pecou. Por quê? Porque Adão confiou em si e Jesus confiou no Pai. Ele diz assim, olha, eu nada faço por mim mesmo. Assim como o Pai faz, eu faço o que o Pai faz. Eu não falo por mim mesmo, eu falo como o Pai fala. Ele está totalmente dependente da pessoa do Pai. Jesus, ainda que membro de uma raça portadora da natureza terrena caída, não foi gerado de um esperma adâmico, por isso não foi concebido portando o velho homem. Ele não era um pecador. O primeiro Adão, antes do pecado, tinha a sua natureza terrena, sem os efeitos do pecado, porém pecou. E assim se tornou um velho homem, contaminado, contaminando toda a sua descendência com o vírus do velho homem. Jesus nasceu num mundo caído, com sua natureza terrena sujeita ao pecado, mas nunca pecou. Porque não foi gerado de Adão. Jesus não era portador do velho homem. A sua vontade terrena se satisfazia da plenitude da vontade do seu Pai Celestial. O diabo tentou Jesus no deserto 3 vezes, tentou Jesus o tempo todo aqui na terra, tentou Jesus para sair da cruz, mas Jesus não ouviu a voz da serpente, a voz do diabo nenhuma vez, porque ele estava conectado com o seu Pai, ouvindo e dependendo do seu Pai. As duas naturezas, divina e humana, se relacionam de uma maneira poderosa na cruz. Até a cruz, Cristo estava esvaziado e dependente da humanidade de Jesus. Aí, quando chega em João 8:28, vamos dar uma olhadinha nesse texto, só de passagem, porque não tem tempo. João 8:28. João, disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do homem, não o Filho de Deus, o Filho do homem, então sabereis que eu sou, aí é Javé, é o Cristo, é o Messias, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou.
totalmente dependente. Totalmente dependente. O velho homem é o servo do pecado, é o escravo do pecado, é o drogado pelo pecado. A natureza terrena encontra-se sujeita ao pecado. Aquele que nasceu de novo, teve o seu velho homem, o quê? Crucificado com Cristo. Preste bem atenção. A Bíblia não diz que nós fomos crucificados com Jesus. A Bíblia nos diz que nós fomos crucificados com Cristo. Eu não creio em que a Bíblia seja como a Dilma, que diz uma coisa aqui e outra acolá. A Bíblia é o livro do Espírito Santo, que quando diz uma coisa é isto e ponto. Nós fomos crucificados com Cristo. E a nossa fé não é fé de Cristo, é a fé que vem de Jesus, porque Jesus é que viveu pela fé o tempo todo. Ô gente, onde é que vocês estão? Se trocar esses negócios aí, vai dar uma confusão, o nego vai querer fazer santificação no muque. E aí fica essa fedentina de carne dentro do corpo de Cristo. Onde é que eu estou agora? O velho homem é o servo do pecado, se alimenta diariamente da natureza terrena sujeita ao pecado. Mas o novo homem, agora aparece um novo homem, criado em Jesus Cristo, é capaz de fazer morrer diariamente a sua natureza terrena, levando o morrer de Jesus em seu modo de viver, dia a dia. Jesus viveu aqui na terra, levando o seu morrer, porque a cruz antecede a crucificação. Ele viveu uma mensagem de cruz. A cruz está na eternidade. O Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Criado em Cristo Jesus, capaz de fazer morrer diariamente a sua natureza terrena, levando o morrer de Jesus em seu modo de viver dia a dia. Vamos ler juntos 2 Coríntios 4:10. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Quantos pecados Jesus cometeu aqui na terra? Então a vida dele pode me dar vitória sobre o pecado. Para crucificar o velho homem em seus eleitos, o Verbo se fez carne e habitou entre eles. A carne é a realidade física dessa natureza terrena. Quando Jesus foi à cruz, ele levou sobre si todos os pecados de suas ovelhas, bem como o velho homem ou a natureza iníqua de cada uma delas. Por esse motivo, o novo homem criado em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, tem a capacidade doada pelo poder do Espírito Santo de fazer morrer os feitos de sua carne. Veja bem o que diz Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Só as novas criaturas em Cristo podem, de fato, fazer morrer a natureza terrena em que todos habitam.
Dizer ao velho homem que crucifique a natureza terrena é a mesma coisa que dizer para a serpente: não pique o rato, porque isso é da sua natureza. É dizer à lagarta: não queime as pessoas. A lagarta taturana. Agora, dizer para a borboleta: não queime as pessoas, não tem sentido. Agora, o novo homem em Cristo Jesus tem uma natureza terrena e ele precisa fazer morrer a sua natureza terrena. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, concupiscência, que é idolatria. Fazei morrer. Quem vai fazer morrer? Quem já morreu. Resumindo, Adão foi feito com a natureza terrena pura. Depois do pecado original, a sua natureza terrena foi corrompida, passando ainda a ser governado por aquilo que a Bíblia denomina de velho homem, o servo do pecado. Cristo, ao encarnar-se em Jesus, teve uma natureza sujeita ao pecado, mas não sendo gerado de esperma adâmico, não era portador do velho homem. Na cruz, Cristo atraiu-nos a si e crucificou o nosso velho homem. Por isso, apenas, e tão somente apenas, o novo homem pode fazer morrer a sua natureza terrena. O Pai colocou nele, ou fez cair sobre ele, a iniquidade de nós todos, para que pela sua ressurreição a sua vida se tornasse expressão em nosso modo de ser. Essa é minha compreensão limitada. Muito limitada. Creio que tem me ajudado. Tenho encontrado descanso em saber que as novas criaturas em Cristo Jesus não vivem escravas do pecado. E podem, pela vida de Cristo, manifestar o morrer da natureza terrena. Assim como Jesus viveu totalmente pela fé na dependência do Pai, nós também podemos viver totalmente na dependência do Pai. Eu sei que alguns não concordam com isso e até sofismam, mas isso é a minha compreensão limitada. E como a minha compreensão é esta, eu não posso fazer nada além disto. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.